Boa tarde. Vamos continuar a nossa querida Flip 2014 com a mesa 3, Fabulação e Mistério. É uma mesa que será mediada pelo José Luiz Passos, que em 2013 praticamente morou aqui na tenda. Esteve em 3 ou 4 discussões. Então está em boas mãos do nosso par de escritores. É a primeira vez que uma autora neozelandesa vem para a Flip. Então agradecemos e convidamos outros escritores do país a vir para cá. E o suíço Joël Dicker. Muito obrigado. Vamos começar. Muito bem. Bem-vindos à mesa número 3, a Flip que homenageia Milo Fernandes. É um prazer estar aqui de volta. No ano passado eu tinha barba. E hoje eu não tenho mais barba, porque os meus convidados são tão jovens que, de alguma maneira, eu tinha que me encaixar na programação, sem deixar os meus convidados por fora. Eu queria começar agradecendo ao Paulo pelo convite de moderar essa mesa. Fiquei muito contente com o convite, porque na altura em que ele me fez o convite, eu estava, de fato, lendo, por acaso, um dos romances de hoje. Essa é conhecida como a Mesa dos Livros Finos. Vocês terão a oportunidade de escutar um pouco. A plateia terá a oportunidade de fazer perguntas. Nós não aceitaremos perguntas com menos de 20 páginas, porque seria uma vergonha, né? Afinal, eles escreveram bastante. Antes de começar a moderação, eu queria dizer que 4 pessoas invisíveis estão aqui conosco e eu queria prestigiá-las, os tradutores simultâneos ou intérpretes, Chris Peterson e Ana Viana, estão fazendo a tradução simultânea, e os tradutores André Teles e Fábio Bonillo, que fizeram as traduções dos livros que serão lidos, os trechos que serão lidos. É importante reconhecer os nossos tradutores, aqueles que fazem a comunicação. Eles são responsáveis por fazer a nossa literatura viajar e também as de fora chegarem aqui. Então, é isso. Agora, os ingressos estão muito disputados. Eu ouvi falar, Paulo me falou agora que a FIFA mandou 2 cambistas. Se você está do lado de fora, no telão, senhora, por favor, procure o cambista da FIFA. E os ingressos de R$3.000 ainda estão disponíveis. Então, Fabulação e Mistério, eu acho que nos convida a pensar um pouco na estruturação de histórias que precisam de outras histórias para serem contadas ou para serem, digamos, esclarecidas e tornadas interessantes, palpáveis para os leitores. É um desafio comentar 2 romances tão interessantes e complexos e com essa extensão. Então, a ideia que eu tive para a mesa de hoje é permitir que os autores apresentem as suas obras, nas suas próprias palavras, leiam um trecho, e depois nós montamos algumas perguntas mais gerais para fazer com que vocês tenham um maior conhecimento da trajetória de ambos. Obviamente, são 2 autores vergonhosamente jovens e bem-sucedidos. Então, eu gostaria que eles falassem também sobre a experiência desse sucesso recente e da preparação de narrativas, como eu disse, tão complexas e interessantes. Agora, Eleanor Catton, nascida no Canadá, radicada na Nova Zelândia, onde ela reside, fez um mestrado em escrita criativa, cujo projeto resultou num primeiro romance, O Ensaio, publicado em 2008. Em 2009, ela participou do programa de Iowa, do Iowa Writers Workshop, que é um programa de muito prestígio. E em 2013, publicou Os Luminares, sucesso absoluto, vencedor do Man Booker Prize, talvez um dos prêmios de maior prestígio de literatura de língua inglesa. É um romance histórico, montado sobre uma estrutura astrológica, localizado na Nova Zelândia do meio do século XIX, em uma zona de mineração. Então eu vou pedir que Ellie descreva um pouco o romance para vocês e leia o trecho escolhido para que, na sequência, nós passemos ao próximo autor e às perguntas. Ellie, welcome. So now, if you could tell us a little bit about your novel and read from it. Wonderful, thank you.
Thanks all for coming. I'm so excited to be Muito here. obrigada, This is my é um first prazer estar ever aqui. time in É a South primeira America. vez que eu venho just à arrived América do last night, Sul. so Eu I'm cheguei still a ontem bit à jet noite, lagged, então ainda but, estou um pouquinho very de excited. fuso horário, assim, um pouco tonta com tudo. As I was saying, Bom, the como eu Luminaries estava is ouvindo aqui, set os Luminários in a little town se passa on numa the west cidadezinha coast of New pequena, na Zealand, costa South oeste Island, da Nova called Zelândia, Hokitika. It's a uma cidade chamada Maori Hokitika. name. É And um the nome town maori in the e mid-19th é century uma cidade no meados do século XIX que realmente veio à vida com uma das corridas do ouro. Houve várias corridas do ouro na Nova Zelândia e era parte da Nova Zelândia que me interessava bastante, porque era uma área completamente inabitada antes do ouro ser descoberto na região. Até mesmo os maoris não tinham uma presença muito forte, eles não havia nenhum assentamento muito grande. E quando descobriu-se o ouro, de repente, centenas de pessoas foram para a região. E a cidade, então, nasceu praticamente do nada. É uma parte da Nova Zelândia que eu gosto muito e que eu conheço bem. E ao escrever esse livro, eu formatei a narrativa em torno de mapas estrelares. Cada um dos personagens do livro segue uma característica, um arquétipo astrológico. E dentro dessa coreografia, dentro do movimento dos astros, enfim, em torno da vida dos outros, seguindo o movimento dos planetas através dos 12 signos do zodíaco, ao longo do ano em que acontece, em 1866, quando se passa o romance. Isso só para dar um pouco do contexto de onde se passa tudo. Mas em termos do que está acontecendo, vamos falar um pouquinho do que acontece. É, na verdade, uma história de mistério. Um assassinato. Eu vou ler os primeiros parágrafos do livro, só para que tenhamos uma ideia. Os 12 homens reunidos no salão de fumantes do Crown Hotel davam a impressão de terem se encontrado ali por acaso. Pela diversidade de suas roupas e comportamentos, túnicas, fraques, casacos de Norfolk com botões de chifre de boi, gabardinas amarelas, cambraia e brim, eles poderiam ser tomados por 12 estranhos em um comboio de trem, cada qual rumando a um destino de uma cidade imersa em névoas e marés suficientes para separá-los. De fato, o isolamento estudado com que cada um daqueles homens se debruçava sobre seu jornal, ou se inclinava para bater as cinzas na lareira, ou apoiava as mãos sobre a baeta para dar a sua tacada no bilhar, contribuía para formar aquele clima de silêncio físico que domina a tarde da noite em uma ferrovia pública. Silêncio cá amortecido não pelo rumor e pelo baque dos vagões, mas pelo robusto retinir da chuva. Tal foi a percepção do Sr. Walter Moody, parado à soleira, com a mão apoiada na moldura da porta. Não lhe ocorreu que poderia estar perturbando uma conferência privada e que os homens ali reunidos tivessem escalado assim que ouviram seus passos pelo corredor. Quando ele abriu a porta, cada um dos 12 homens havia retomado suas atividades, de maneira assaz atropelada da parte dos jogadores de bilhar, pois haviam esquecido as suas posições, com tamanha demonstração de absorção que ninguém sequer olhou para cima quando Moody entrou à sala. O rigor e a constância com que todos os homens o ignoravam despertariam a curiosidade do Sr. Moody, caso ele estivesse mesmo ali de corpo e alma. Mas, como ora se encontrava ele enjoado e perturbado, ele sabia que a viagem para West Canterbury seria, na pior das hipóteses, fatal, um eterno rolar pela água, pela espuma branca que terminara no cemitério destruído do banco de areia de Hokitika. Mas ele ainda não tinha se preparado para os horrores peculiares daquela jornada. Moody, por natureza, era intolerante a qualquer eventual deficiência em sua própria pessoa. O medo e a doença o fizeram introverter-se. E era por essa razão que ele falhou atipicamente em captar o clima daquela sala que acabara de adentrar. Obrigada. Joel Dicker, suíço de Genebra, estudou na França, possui mestrado em Direito da Universidade de Genebra e escreveu um primeiro romance chamado Os Últimos Dias dos Nossos Pais, 2012. E, mais recentemente, ou logo em seguida, na verdade, é incrível, a verdade sobre o caso Harry Quebert. O livro foi um sucesso imediato de vendas, contratos para traduções em 32 línguas. É um livro fascinante,
que nos oferece a possibilidade de repensar o gênero policial, também como um gênero, digamos, meta, através de uma pegada ou de uma chave metanarrativa, metatextual. Há vários livros dentro do livro em que um jovem escritor bloqueado, com o qual eu me identifiquei, tenta esclarecer o crime supostamente cometido por um amigo, escritor e mentor que escreveu um livro de muito sucesso na década de 70. O livro é fascinante e, a despeito da diferença de localização geográfica e temporal, se comunica de modo muito interessante com o livro de Ellie Catmull. Então, Joel, se você pudesse descrever um pouco o seu livro e ler o trecho selecionado, eu agradeceria. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. É a primeiríssima vez no Brasil. É um prazer estar com vocês, porque é a primeira vez que conheci Eleanor Catmull. Fico impressionado com o tamanho do seu livro. Inclusive, realmente impressionante estar aqui, em primeiro lugar, porque não apenas em Paraty. Eu ouvi muito falar, mas é outra coisa estar aqui pessoalmente. Impressionante estar diante de um público tão grande. Esperava simplesmente chegar 20 pessoas, de repente, de fato, são centenas de pessoas. É a primeira vez que o lugar fica tão cheio e a metade da multidão não são meus pais ou primos, etc. É a primeira vez que acontece com o público inteiro, que não são parentes, inclusive. A trama do livro que José Abacadi contou, Marcus Goldman é um autor novo, 30 anos de idade. Ele acaba de lançar um romance bem-sucedido e a caminho de tentar escrever o segundo livro, está com bloqueio do escritor, porque não sabe sobre o que escrever. É a história da relação dele com o mentor dele, Harry Kubert, que foi o professor dele na universidade e tornou-se amigo, e será a história, claro que da amizade passada entre os dois, como também a história de uma briga entre o aluno que tornou-se mais poderoso do que o mentor, que fez dele o homem que é. Então, é muito especial estar aqui também, porque é o sexto livro que eu escrevi, é o segundo apenas que foi publicado, o primeiro que publico aqui no Brasil. E a questão é que escrevi esse livro no apartamento da minha avó, e eu não tinha a menor ideia quando comecei a escrever. A única coisa que tinha em mente era ter algum prazer, para ter o prazer da minha própria história, do meu conto, a trama. Eu não tenho garantia de que o livro será lido por ninguém. E a única coisa que tenho certeza é o prazer que eu vou derivar de escrever a história. Então, é por isso que eu escrevi o livro sem nenhum plano, sem a ideia da trama. Eu apenas segui meus instintos. Eu vou ler o prólogo, de fato. Eu vou ler o prólogo em inglês. Eu não sou anglófono, eu sou suíço, falo francês. Então, não é exatamente o livro original. É uma tradução excelente em inglês de Sam Taylor. Então, se não gostarem, o problema é do tradutor Sam Taylor. Mas, aliás, é excelente, como disse o Decker. Todo mundo falava do livro. Eu não conseguia mais andar pelas ruas de Nova York, nem dar uma corridinha pelas aleias do Central Park, sem que os passantes me reconhecem e exclamassem: "Ei, é o Goldman, é aquele autor." Havia, inclusive, quem arriscasse passos de corrida para me seguir em busca de respostas para as perguntas que os atormentava. "O que você disse no seu livro? É verdade? Harry Kubert realmente fez aquilo?" No bar do West Village, que eu frequentava, alguns fregueses não se constrangiam mais em sentar comigo e me perguntar: "Eu estou lendo seu livro agora, Sr. Goldman, eu não consigo parar de ler." O primeiro era bom, é claro, mas esse... É verdade que você recebeu $1 milhão para escrever? Quantos anos o senhor tem? Só 30? 30 anos e já é um milionário. Até o porteiro do meu prédio, que eu via avançar na leitura a cada vez que eu entrava e saía, acabou me acuando demoradamente em frente ao elevador assim que ele terminou, para externar a sua indignação. Então foi isso que aconteceu com Nola Kellerman? Que horror! Como uma coisa pode acontecer, Sr. Goldman? Nova York inteira estava apaixonada pelo meu livro.
Fazia 2 semanas que ele tinha sido lançado e já prometia ser o mais vendido do ano. Todo mundo queria saber o que havia acontecido em Aurora em 1975. Não se falava de outra coisa, na televisão, no rádio, nos jornais. Eu tinha só 30 anos e com esse livro, que era apenas o segundo da minha carreira, havia me tornado o escritor mais conhecido do país. O caso que havia chocado os Estados Unidos e do qual eu extraí a essência da minha história, estourara alguns meses antes, no início do verão, quando os restos mortais de uma adolescente desaparecida há 30 anos foram encontrados. Assim se iniciaram os eventos ocorridos em New Hampshire, que serão relatados aqui, e sem os quais a pequena cidade de Aurora certamente teria permanecido desconhecida para o restante do mundo. Uma das coisas mais fascinantes, pelo menos para mim como leitor, na leitura dos 2 livros, particularmente na leitura em conjunto que eu fiz da preparação para a mesa, é o fato de que os 2 romances são romances de estrutura. Os romances de estrutura são aqueles romances em que o próprio design do caminho, do arco narrativo, da concatenação entre as partes, ele está relativamente aparente e ele é fator participante, de modo mais ativo, no desenvolvimento do enredo, na mecânica ou na dinâmica entre as personagens. Esses são romances que, na verdade, lançam mão de pequenas leis, na verdade não de pequenas leis, mas de leis e de lógicas muito peculiares para estruturar o encaminhamento do enredo e para dar sentido à vida das personagens. Então, a pergunta ou o tema que eu gostaria de discutir com vocês agora é justamente essa característica que eu acho que é uma conquista da imaginação dos romances de vocês, tanto no sentido propriamente muscular, no sentido do esforço impressionante de organização de estruturas narrativas longas, mas extremamente com muito design, ou seja, extremamente eficientes e com sentido e coerências admiráveis, mas também a função que essa estrutura possui. No caso de Ellie, obviamente nós temos essa mitologia astrológica encaminhando o sentido, ou dando sentido às vidas e à movimentação das personagens, num quadro de relativo, digamos, determinismo nas expectativas da vida de cada um desses personagens. Você tem personalidades que são, ao mesmo tempo, predeterminadas e livres num contexto de interação. No caso do Joel, nós temos, por excelência, o romance policial. É um romance de estrutura. As coisas precisam acontecer para que pistas falsas sejam distribuídas ao longo da leitura e para que o leitor acompanhe possibilidades irrealizadas rumo ao esclarecimento. Ele faz disso uma estrutura ainda mais inteligente na medida em que você tem narrativas que competem por esse sentido dentro do marco total dos livros. Então, a pergunta sobre essa estrutura latente ou manifesta dentro da organização das narrativas. De onde é que vem, de onde veio, de onde nasceu essa ideia ou essa opção que vocês fizeram pela estrutura astrológica e pela estrutura, digamos, policial, metanarrativa, já que nós temos, inclusive, elementos de, digamos, quase que de educação do escritor de romance policial dentro do próprio romance. É um romance que se conta, se esclarece e funciona como manual de escrita de um romance. De onde vem a ideia para essa estruturação e em que ponto ela se colocou como um princípio de organização desses livros? Well, yes, I think that Bem, eu acho que o que eu falo da estrutura, de uma maneira geral, é que ela está intimamente conectada com o conteúdo, com como você diz uma coisa e o que você diz. É impossível separá-los, na verdade. E eu acho
aqui para falar sobre a estrutura. Enfim, a estrutura acontece por uma razão. E fazer a estrutura antes, às vezes você não sabe para que você faz aquela estrutura, mas você acaba descobrindo por que criou aquela estrutura antecipadamente no final da sua jornada. Nos luminários, eu fiquei pensando sobre realmente um romance que se passasse na Corrida do Ouro. Antes de eu pensar na estrutura, eu estava interessado no período e eu sempre achei que havia alguma coisa muito romântica sobre uma Corrida do Ouro. A ideia de transformar-se automaticamente, que seria a promessa de uma Corrida do Ouro. É uma espécie de uma promessa um pouco inocente, um pouco tola. De repente, alguém vai ficar extremamente rico. Isso seria, enfim, uma liberação de si mesmo, ou uma possibilidade para se reinventar. Então, ao ficar pensando nisso tudo, eu naturalmente comecei a pensar sobre ideias de destino, de, enfim, livre circulação, livre desejo, e qual é a relação entre o seu destino e aquilo que você constrói. Será que nós fazemos a nossa fortuna ou a fortuna nos faz? E, claro, em inglês, eu não sei se isso traduz em português, a palavra fortuna significa tanto muito dinheiro, como também sorte, ou seu destino cósmico. Então, basicamente, isso me levou à estrutura, de tal maneira que o zodíaco, todo o sistema do zodíaco, essa ideia de que há esse sistema interrelacionado que faz sentido no nosso mundo, que dá sentido ao nosso mundo, e que nós criamos esse sistema ao projetar uma espécie de psicologia projetada nos céus e vendo um padrão onde apenas haveria sorte. Enfim, seriam duas interpretações possíveis do zodíaco. E isso realmente teve uma relação direta em relação ao que eu me interessava. E assim a estrutura do meu livro começou a se formatar. Mas foi um sistema tão interessante a parar e aprender sobre isso. Eu não sabia nada sobre astrologia antes de começar a fazer a pesquisa, e eu não me interessava nisso tampouco. Mas, ao aprender um pouco sobre isso, eu fiquei surpresa em descobrir como é matemático e até mesmo musical o zodíaco. O exemplo que realmente ilustra aquilo que eu venho a dizer é que, na escala musical do mundo ocidental, nós temos 12 semitons para ir, enfim, para subir uma oitava, mas 7 notas naturais, são 7 tons. Então, você tem um esquema de 12 sobre 7, que é exatamente o que o zodíaco. São 7 planetas e 12 signos. E essas relações que você consegue em música, por exemplo, a ideia de que há um 5-para-1 dominante soa lindo quando nós ouvimos esse tipo de acorde. Nós sentimos a alegria, nós sentimos resolução, nós sentimos um desejo de continuar. É como nós nos sentimos grandes, né? Seria como um dó maior, uma coisa maior. E há equivalências com isso nos céus, no zodíaco. E eu fiquei um pouco surpresa ao descobrir que a estrutura funcionava assim, que a estrutura do zodíaco poderia funcionar até de uma forma musical, dando um pouco de integridade àquilo que eu vinha fazendo formalmente, e que eu sequer trouxe, isso já estava ali presente. Joel? Eu acho que a estrutura do livro nos dá a intensidade ou a dimensão da alegria que temos ao ler o livro, porque a história é a história, como uma casa é uma casa, uma criança é uma criança. É básico. O que faz a diferença, eu acho, que a estrutura quer dizer o trabalho duro que você faz como autor. Isso é uma questão que eu sempre me fiz. Eu não consigo achar uma resposta imediata, que é um dispositivo, é um tablet, mas quando eu olho o livro de Eleanor, já vejo uma coisa física, já tenho uma sensação e que é muito grande para mim, talvez esse livro, ou talvez seja o livro perfeito para um mês numa ilha, ou tenho a ideia de que seja perfeito por algum motivo ou outro, mas há uma sensação física que vai definir
algumas sensações e sentimentos sobre o livro e a história que não tem nada a ver com a própria história. Quando eu digo isso, é exatamente a mesma coisa quando você entra o livro. A estrutura dá a sensação que dá a intensidade da jornada, porque você pode contar a mesma história muitas vezes, mas nunca é igual quando a estrutura é diferente. No meu livro, é uma história muito básica. Eu posso dizer, porque é sobre o desaparecimento de uma moça de 15 anos. Eu posso dizer que é incomum, algo que pode acontecer aqui na Europa, na Austrália, em qualquer lugar. Então, não é sobre o próprio crime, é sobre como as pessoas enxergam o crime e como as pessoas enxergam a vida evoluindo em torno do que aconteceu. E na base desse desaparecimento banal, eu tentei construir algo sobre a verdade e como podemos ver os mesmos eventos com prisma muito diferente. Depois daqui, se eu viver, eu pego o meu carro, eu não estou dirigindo aqui, mas se eu pegasse o automóvel e, de repente, enguiçasse, aliás, freio na rua, porque há crianças atravessando a rua e a pessoa atrás de mim freia também. Eu estou freando porque tem uma criança na minha... Eu não quero atropelar a criança. E ele não está prestando atenção. E ele chocou com o meu carro. Mas exatamente a mesma cena daquele de trás que está dirigindo com muito cuidado. De repente, eu freio no meio da rua sem motivo aparente, porque, de acordo com ele, porque ele não está vendo as crianças atravessando a rua. Isso é uma segunda verdade. Eu faço a estrutura de acordo com a verdade de todo mundo, mas não há uma única verdade. Há tantas verdades quanto há pessoas testemunhando e envolvidas na mesma história. Então, eu realmente acho que a estrutura é algo que é muito independente da história, do estilo, dos outros elementos. A estrutura é toda a parte artesanal do livro. Eu adorei, gostei muito que você tenha levantado a questão sobre a relativa desimportância do crime propriamente dito, ou do esclarecimento do crime, já que a nossa mesa tematiza a questão da fabulação, mas em conjunção com outro aspecto que liga os livros de vocês, que é a função do mistério como do mistério como estratégia de um livro que precisa acompanhar, digamos, estimular o desejo do leitor a seguir adiante. Então, uma conversa que nós tivemos hoje mais cedo, eu acho que no almoço e no encontro de moderação, nós discutimos um pouco a questão das exigências ou das demandas da estruturação de uma história de mistério, ou seja, a particularidade, e muito embora o crime não seja necessariamente o elemento central, a atmosfera ou a estratégia do mistério nos dois livros. Eu queria saber de vocês como foi o processo de desenvolver uma estrutura para manter um mistério vivo. Como é aprender a escrever? Os livros anteriores de vocês não são livros de mistério, nesse sentido. E, no entanto, esses dois livros são. Então, como foi aprender a escrever isso? Ellie, durante o almoço, me disse que o livro de mistério ele é fundamentalmente um livro sobre o leitor, para o leitor, voltado para os desejos do leitor. E você parece que concordou com isso aí. Então, como se preparar e organizar um livro de mistério? Em que sentido o mistério transforma o escritor em alguém que precisa prestar mais atenção ao seu leitor? Yes, that's exactly right. I think isso, eu acho que o que você falou realmente está correto. Eu acho que a ideia do livro de mistério é sobre quem está sendo mistificado e aprender a controlar não apenas aquilo que o leitor deseja saber,
mas também aquilo que eles ainda não querem saber, mas você quer fazer com que eles queiram saber aquilo. E aprender justamente como, enfim, digamos assim, controlar essa ideia de levar o autor para direções erradas, e é como um ato de magia, e toda a ideia de jogar aquela isca e desviar depois. Houve um livro que eu li maravilhoso. Eu acho que era um mágico aposentado, não sei se existe mágico aposentado, mas enfim, um ex-mágico nos Estados Unidos, o livro chamado Como Enganar a Todos Sempre. E nesse livro, o escritor vai falar sobre diferentes truques e vai revelar o segredo de muitos truques de magia, e que eu li com grande interesse, porque eu fiquei interessada nos truques e como as pessoas podem ser persuadidas a acreditar e enganadas realmente. Enfim, por exemplo, a entregar alguma coisa ou fechar negócios que nem sempre são os melhores para elas. Então, eu acho que eu acredito que o que eu aprendi a partir desse livro, Como Enganar a Todos Sempre, How to Trick Everyone, é como que a confiança funciona quando você consegue usar a credulidade da pessoa que está sendo enganada. Mas, ao mesmo tempo, você dá alguma coisa em troca, você dá uma visão delas mesmas que, enfim, cria uma espécie de adulação. Você, como o mágico, ou como você que quer enganar a pessoa, você consegue saber como uma pessoa vai se comportar ao adulá-la. São, é claro, pequenas histórias de mistério que acontecem ao longo de cada etapa. Então, ao escrever esse livro, foi uma espécie de teste para mim nesse sentido. Eu achei muito difícil, mas também interessante pensar sobre o leitor o tempo todo. Foi gratificante, na verdade. Eu acho que, pessoalmente, para mim, eu sabia, à medida que o livro cada vez ficava maior, à medida que eu escrevia, o contrato que eu estava entrando com o meu leitor imaginário ficava cada vez mais preciso. Quando você escreve um livro grande como esse, você está prometendo uma coisa para o seu autor, para o seu leitor, perdão. Você está dizendo, olha, esse livro vai ficar com você durante muito tempo. Haverá, é claro, alguma compensação. Eu vou te dar uma coisa em troca. Se eu estou te dizendo que esse livro é um livro de mistério, haverá um mistério dentro desse livro. Você tem que entregar na sua promessa. Então, foi um caminho difícil, eu acho, mas mudou a forma como eu me sinto em relação a escrever de uma maneira geral. Eu acho que eu vou só escrever mistérios desse momento em diante, de uma certa forma. Eu acho... Bom, não sei, eu não quero admitir isso ainda. Sim, no meu caso, como manter o mistério vivo no livro era fácil. Eu não tinha ideia que era um assassinato até o final do livro, que é uma coisa boa. Em algum momento eu tive que fechar o livro e encerrar a história, mas não deveria ser um mistério. Tornou-se um romance de mistério. Eu não sei exatamente como, em algum momento, eu estava pensando, realmente eu preciso transformar e tornar em algum tipo de romance de mistério, tendo um assassinato, e que o assassinato seja crítico. Não é alguém que aparece de repente no final. Tem que ser alguém que já estava desde o início. Senão o leitor dizia, está trapaceando se só chegou no final o assassinado. Então, o fato de que o livro precisa ser... valer a pena para o leitor, que diz, eu não desperdicei meu tempo ao ler. É muito importante, mas eu não tinha em mente isso quando eu escrevi o livro, porque não tinha certeza de que alguém realmente iria ler o livro, porque na época eu já tinha 5 romances já rejeitados por todas as editoras, então não tinha pista de que talvez fosse um livro físico real, mas eu acredito que há um jogo entre os leitores e o autor, que o autor tem que lembrar que ele só é responsável por 50% do trabalho. Eu estou falando agora para vocês, porque vocês estão me ouvindo, significa que eu faço apenas 50% do trabalho. Vocês aqui assistindo estão interagindo comigo com 50% do trabalho. O livro é a mesma coisa. Tem que deixar espaço para o leitor para criar seu próprio cenário
personagens também. Eu não acredito em livros que descrevem tudo em todos os detalhes. Por exemplo, se eu pegar um exemplo básico, digamos, vamos pensar, um dragão. Se eu disser, vamos pensar em um dragão, em 2 segundos, todo mundo pensa no dragão. Tenho certeza que todos vocês, todos nós aqui, estamos pensando exatamente na mesma coisa. Algum tipo de dinossauro, um lagarto enorme que cospe fogo, mas é um pouco preciso. Não importa se é vermelho, amarelo, verde, se é grande, pequeno, se tem asas ou não. Não é isso. Eu sei que se eu disser um dragão, todos vocês se lembram disso porque faz parte do clichê que todos nós temos. Então, novamente, com o leitor, esse jogo é um jogo com clichê, porque ao usar o clichê, no bom sentido da palavra, você deixa espaço para o leitor fazer o seu 50% do trabalho de criar com você. Eu acho que o livro não é nada mais do que um objeto que torna-se uma história, torna-se algo para compartilhar entre o autor e os leitores no momento que você tenta criar essa conexão, esse elo que você se dá conta enquanto autor que vai ser um livro só se houver um espaço para os leitores também. Isso me leva justamente à próxima pergunta, que é uma extensão dessa reflexão que nós fizemos entre fabulação ou estrutura e a função do mistério. A despeito, ou apesar de toda essa ênfase digamos, num peso relativo pronunciado da imaginação, ou seja, da importância que a imaginação tem, a imaginação criativa, a imaginação, inclusive, literária, do ponto de vista de que você tem histórias dentro de histórias, a realidade também importa muito nos 2 livros. Os 2 livros existem sob o modo realista da narração. Eles são romances bem realistas no sentido... E eles estão ancorados também na história, na medida em que eles incorporam detalhes da paisagem política e social dos lugares onde eles se situam. No caso, essa região de mineração na Nova Zelândia e a pequena cidade norte-americana em New Hampshire, ou na Nova Inglaterra. Então, a pergunta que eu faço agora é justamente sobre essa relação entre realidade e história, ou especificamente o peso relativo que a história tem dentro de romances que tentam subverter um pouco as convenções da ficção histórica, por um lado, no caso de Ellie, e da ficção detetivesca, por outro lado, no caso do Joel. Me parece que há no registro realista ou histórico, há uma certa delicadeza para com o passado, há uma espécie de aspecto inviolável do passado que precisa ser mantido para que o romance faça sentido e o leitor acredite que está vendo a história. Por exemplo, a campanha de Obama no seu romance, ou o aspecto propriamente social e político da zona de mineração e de alguns personagens que ancoram a história no real. Muito embora ela seja mitologicamente organizada sob a estrutura da astrologia e exista no século XIX. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco essa existência incontornável do real e do passado dentro do modo de cada um de vocês, quer dizer, o modo detetivesco e o modo histórico. E se há alguma ansiedade da parte de vocês para com isso? Eu diria que, para mim, a diferença é que eu acho que toda noção de realidade não deve ser confiada. Ninguém deve confiar na realidade. A minha pergunta que eu gostaria de fazer é, a realidade de quem? E por que eles estão tentando impor essa realidade sobre mim? Eu acho que isso, sem dúvida, se aplica também ao passado. Às vezes, a gente pode ser induzido à noção de que a visão do passado que nós temos hoje em dia é, de alguma forma, suprema, intocável. E que os movimentos históricos que nos trouxeram a esse ponto foram, enfim, deveriam ser óbvios para as pessoas que viveram naquelas épocas.
Eu acho que essa é uma espécie de armadilha que algumas das ficções históricas ou romances históricos se caem. Ou seja, eles acabam abusando da visão que temos hoje em dia ao olhar o passado. Muitas vezes nós encontramos, por exemplo, um romance em 1930, por exemplo, ou 1936. Haverá um personagem que vai ver, enfim, alguma coisa muito horrível que está assim pronta para acontecer. Então é uma coisa horrível como autor fazer. Você está, na verdade, abusando da sua própria visão, dando ao personagem aquela noção de que ele pode prever o que vai acontecer. E nós acabamos acreditando que aquele personagem tem essa capacidade de prever o futuro, mas não é essa capacidade de previsão, porque você está, na verdade, abusando da sua própria posição, da visão que você tem olhando para trás. Então tem essas pequenas armadilhas que o autor pode cair. Uma das coisas que eu pensei, especialmente com o meu livro, era, enfim, uma ficção histórica, um romance histórico. Isso me incomodava um pouco. Enfim, essa ideia de inviolável, do passado inviolável, que num trabalho de um romance histórico, por exemplo, se você colocar um livro que se passe numa corrida do ouro e alguém faz uma grande descoberta, encontra essa pepita imensa que é 1 quilo, é aquele instinto do romance de destruir a pepita antes do livro acabar, porque a pepita não existe no livro, então não pode existir no livro. Eu leio alguns livros desse tipo, eu li alguns livros quando eu estava fazendo a pesquisa para o meu livro, e eu fiquei incomodada com isso. Havia alguma coisa... A ideia de que o autor estava, na verdade, dizendo que a forma como nós acreditamos que a coisa aconteceu e a coisa que realmente aconteceu são duas coisas diferentes, e eu tenho um problema com isso. Especialmente voltando 150 anos, onde se passa o meu livro. Há tantos aspectos distintos da vida que nós não temos a menor ideia, porque ninguém se deu ao trabalho de anotar na época, ou registrou de qualquer tipo de forma. Por exemplo, a experiência feminina na Nova Zelândia, por exemplo, é muito... pouco se sabe, você tem que imaginar muito do que acontecia. Com certeza, a experiência chinesa, de pessoas imigrantes chineses vindo do sul da China, especialmente, para participar da Corrida do Ouro, nós sabemos tão pouco sobre eles. Eu acho que tratar o passado como sendo inviolável é aceitar que a narrativa que nos foi entregue é a narrativa que se aplica a todos. O que eu não queria fazer, na verdade. Muito interessante o que você acaba de dizer, porque o meu quinto livro, o outro, foi entre 33 e 45. E quando eu perguntei e pedi para as pessoas lessem, as pessoas disseram, tudo bem, é ótimo, mas por que você ambientou a história durante um período onde você nem havia nascido? E como você pode ter certeza que realmente é o que aconteceu em 33 e 45, até 1945, e parecia uma pergunta muito estranha, porque isso é um período que foi muito bem documentado. As pessoas ainda podem falar sobre esse período, porque ainda há pessoas vivas que testemunharam esse período antes e durante a guerra. E eu estive no painel com um professor, um especialista em culinária durante o século XV ou XVI na França. Ela dizia, tudo bem, em 1500 e não sei o que, faziam isso, aquilo. Todo mundo dizia, excelente, você pesquisou isso. O painel, todas as pessoas perguntaram, mas como você tem certeza que em 1933 era assim? Isso é loucura, porque essa pessoa falou sobre pessoas que aconteceram há 500 anos atrás e nem questionou. Eu estava falando sobre alguma coisa que aconteceu há 70 anos atrás e todo mundo me pergunta, mas você não é muito jovem para ter certeza disso? É algo que isso me impactou. Como você define o contexto temporal de uma história? Eu defini em 2008, meu romance atual, me parecia muito mais preciso e menos sujeito a questionamentos e dúvidas, para que os leitores não questionassem a minha credibilidade enquanto autor. Mas eu não me dei conta que é algo que é mencionado por Russell Banks, que disse que um contador de histórias faz 4 perguntas, que são: de onde venho, onde eu vou, que eu tenho medo e que estou protegendo. Eu sinto que todas essas perguntas têm a ver com o contexto temporal do livro. Então,
meu livro é ambientado em 2008, mas a história realmente ocorre em 75 e a estrutura entre o passado e o presente, porque, claro, as raízes do presente, a ação do presente ficam no passado. Em 1975, eu acredito que o tempo é o que dá ao romance uma estrutura e uma substância, porque, na realidade, no final, o que realmente importa no romance são os fatos, não é o problema das questões factuais, não é o assassinato, o desaparecimento da moça, é sobre matar. E como isso pode acontecer? O que aconteceu na mente do assassino, em torno da trama? E tudo isso, claro, só existe por causa do contexto temporal, porque o tempo é o tempo que define hoje quem sou hoje. E daqui a 10 anos vão ser mais 10 anos que vão definir quem serei daqui a 10 anos. É a pergunta no final, não é o fato, não é quem eu sou, é o que estou fazendo hoje em Paraty, sobre todos os eventos que antecederam. Excelente que você tenha mencionado esse comentário, essa pergunta, mas você não é tão jovem para saber o que aconteceu nos anos, não sei, 30, 70, no século XIX? Porque eu queria começar a abrir um pouco mais a discussão. Ela está um pouco severa e baseada quase, parecendo uma aula de pós-graduação, e eu venho para o Brasil um pouco para me desconectar disso. Então eu queria eu comecei a receber perguntas extraordinárias, e eu queria fazer uma última pergunta da parte da moderação, sobre a questão da juventude e do sucesso. Afinal, vocês dois, aos 28 anos, já receberam alguns dos prêmios mais prestigiosos do mundo literário. O Goncourt dos Liceus, o Grande Prêmio de Romance da Academia Francesa, o Man Booker Prize. Então, essa é uma oportunidade rara que nós temos aqui na Flip, para colocar em diálogo dois escritores tão consagrados tão cedo nas suas carreiras, um de língua francesa e outro de língua inglesa. E que escrevem a partir de uma perspectiva que não é, digamos, propriamente central. Afinal, nós temos alguém radicada na Nova Zelândia e outro, digamos, que nos chega a partir de Genebra. Então, eu queria que vocês comentassem, de maneira mais livre e pessoal, como é que vocês veem o futuro das suas profissões como escritores. Como é que vocês se veem daqui a 5 ou 10 anos, tendo em vista que vocês já alcançaram, digamos, tamanha façanha e reconhecimento com esses planos, com esses projetos de romance, e como vocês veem a própria tarefa ou o futuro do romance de língua francesa e inglesa de agora em diante. Eu espero continuar a escrever livros que sejam muito diferentes dos livros que eu escrevi anteriormente. Eu diria que eu acho que o maior inimigo que um autor pode enfrentar é qualquer tipo de complacência. Porque a complacência é igual a não se importar mais. E nós temos que ser muito passionais, nós temos que acreditar nas coisas para que a nossa escrita possa funcionar. Eu acho que uma das coisas que o sucesso pode trazer em qualquer campo é complacência, justamente. Porque você não mais está lutando para ser reconhecido, você não está mais lutando para ter uma plateia, um público. Isso pode ser muito perigoso. É uma coisa que você deve sempre cuidar, tratar com muito cuidado. É interessante pensar sobre como será o mundo dos escritores ou da escrita daqui a 5 ou 10 anos. A chegada da internet e todos os tipos de modelos para publicação e para distribuição que nós vemos agora. Significa que tudo está num estado de contínua mudança, de fluxo contínuo. A atitude que o público em geral tem em relação a pagar por arte vem mudando.
Agora, de uma maneira, falando um pouco de geração, de uma geração para outra, eu acho que uma minoria das pessoas da minha geração acham que é realmente errado moralmente fazer o download, ou baixar alguma coisa da internet, como o último episódio de Game of Thrones, por exemplo. Que eles não conseguem ver que há alguma coisa de errado com isso. Boa parte das pessoas dizem, ok, sem problema, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer de qualquer forma. É errado, mas eu vou fazer. Eu acho que tem implicações para autores em toda parte, para escritores em toda parte. A mudança, de uma maneira geral, no mundo editorial. Vai ser interessante ver o que vai acontecer, o que está acontecendo. Eu não tenho certeza se eu posso fazer algum tipo de declaração profética do que vai acontecer. Eu não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre isso. É verdade. Estamos evoluindo num mundo muito rápido, em muitas direções ao mesmo tempo, e algumas direções parecem ruins. Por exemplo, eu sempre escuto que, em vez de ouvir Brasil, eu estou escutando no resto do mundo que o mercado do livro está decaindo. É muito preocupante. Sempre escuto que livrarias estão fechando. Montreal, a maior livraria vai fechar em Montreal. Victoria's Secret vai abrir Victoria's Secret, mas nós estamos lutando pelo livro, e para mim é uma grande questão, porque eu pergunto quando eu vou Philip Roth, que diz que as pessoas daqui a 10, 20 anos não vão ler. Philip Roth afirma, nosso dever é não deixar isso acontecer. Ter esse prêmio, claro que é muito agradável, é muito bonito e muito bem para o meu ego, mas não é isso. Também há um dever, ao receber um prêmio, de levar a nossa geração a esses sonhos que nós temos. Nós podemos ser um autor, podemos sonhar, podemos ser artistas, podemos acreditar no futuro. Não é apenas a questão da poluição, guerra, crise econômica. Também diz respeito a sonhos, sonhar grande ou voltar para casa. Temos o dever, depois do prêmio, como você acaba de dizer, não de parar e dizer, tudo bem, já recebi o prêmio, acabou. Temos o dever que é muito difícil de pegar a geração nova, nossa geração, e tentar empurrar de trás e fazer com que sonhem. Eu acho que eu fico muito agradecido com a Academia Francesa, mas o mais recompensador que aconteceu com o meu livro é quando frequento em colégios, em bairros pobres, e colégios onde os professores me disseram, nós temos essas crianças sem esperança que não leem um único livro. Acreditem ou não, leram o seu livro, adoraram, alguns deles querem ler muito mais, e alguns realmente querem escrever também. Eu acho que é isso que importa hoje. Não é fama, glória, sucesso, nada disso. É sobre o que, de maneira muito humilde, é nossa contribuição. O que podemos fazer por nossa geração? É o nosso dever hoje, é de continuar sonhando, escrevendo e continuar. Nessa mesma direção, nós recebemos uma pergunta da plateia, que vem de Janaína, endereçada aos dois escritores. E eu vou ler a pergunta da melhor maneira possível. Tanto a literatura neozelandesa quanto a suíça não têm projeção global como a literatura dos Estados Unidos, da Inglaterra ou de outros países europeus. Vocês acham uma coincidência que dois autores tão jovens estejam trazendo os holofotes para o cenário literário dos seus países, ou acham que isso seja uma tendência, ou seja, a voz jovem ser mais global hoje em dia do que antes? Oh, that's an interesting question. É uma pergunta interessante. Eu acho que os neozelandeses são um grupo muito pequeno. Bom, eu acho que é conhecidamente um país pequeno, são 5 milhões de pessoas a população total da Nova Zelândia. E eu acho que por ser uma comunidade tão pequena,
o limite de reconhecimento público, assim como também a base do não reconhecimento, acaba encorajando os jovens a, enfim, pelo menos tentar. Porque, enfim, de repente a coisa parece possível, factível. É, na verdade, encorajador quando se é jovem. É um lugar onde a ideia de que você poderia mudar a forma como o país é interessante. E eu não, quando eu vou para, por exemplo, para Londres, eu me sinto um pouco diferente. Enfim, Londres, no caso, Canadá, onde ela nasceu, London, Canada. Eu esqueci a primeira parte da pergunta. Perguntas longas sobre a projeção global de literaturas neozelandesa e suíça, e se você atribui ao fato de vocês serem tão jovens o sucesso obtido até agora. Oh, I see. Well, I think that eu acho que há uma coisa que a juventude ajuda, que é você tende a se rebelar. Você geralmente está insatisfeito e você não é conservador, você não sente que você tem que proteger alguma coisa. E você quer, na verdade, enfim, fazer perguntas e enfim, sair um pouco, enfim, chacoalhar as coisas um pouco. Historicamente, isso sempre foi verdade. Então, talvez isso deva ser uma coisa que devêssemos pensar. Eu acho que na literatura, a atitude em relação à juventude e autores jovens vem mudando bastante à medida que o mundo, de uma maneira geral, vem mudando. O mundo editorial vem mudando. Por exemplo, o setor de música, o setor de filmes, o setor editorial, cada vez estão mais parecidos. Uma vez que os editores estão buscando alguém para romper um pouco com os paradigmas, romper um pouco com as tradições, enfim, e tentando ver quem vai fazer aquele grande debut. E aquele que realmente consegue romper essas barreiras, acaba rompendo as barreiras de uma forma estratosférica. E a impressão que dá é que nem todo mundo vai ter uma segunda chance nessa estrutura. Mesmo quando comparado com uma geração para trás, é muito diferente em relação ao mundo, como o mundo editorial costumava funcionar. Eu ouvi muitos escritores de uma geração acima da minha falando do fato de que, se eles tivessem sido publicados hoje em dia, as carreiras deles seriam totalmente diferentes, por conta dessa ideia de pegar 5 ou 6 livros, levar 5 ou 6 livros para realmente desenvolver e amadurecer um estilo. Parece que isso não se aplica mais, não é mais como funciona hoje em dia. Mas também não é tudo, né? Você está apenas olhando algumas pessoas, um punhado de pessoas. Eu acrescentaria, na Europa, nos últimos 20 anos, a Europa mudou totalmente. Eu estou falando com editores suíços com 20 anos mais do que eu. Nós não poderíamos ter feito o que você acabou de fazer há 20 anos atrás, ou seja, ambientar um livro fora da Suíça e ser publicado por uma editora francesa, porque era impossível há 20 anos atrás, porque cada estado europeu era independente. 20 anos depois, hoje, é uma grande união europeia, temos a mesma moeda, exceto em Genebra, mas não temos essa questão mais, porque podemos viajar facilmente, podemos viajar e quando nos movimentamos e ambientamos a história fora do nosso país também. Temos outra pergunta, como temos pouco tempo, eu vou escolher uma curtinha dessa vez. Eu sei que eu pedi perguntas longas, mas me arrependi. Então, para os dois, a pergunta nos vem da parte de Silvia. Vocês acham que é muito arriscado para um jovem escritor começar com um livro muito extenso e detalhado? Yes. Concordo.
Risco. Bom, o risco sempre vale a pena. Eu acho que se você arrisca as coisas pela razão certa, pelo motivo correto, eu acho que todos vão chegar a um final feliz. Eu acho que quando você se arrisca pelas razões erradas, você não vai conseguir chamar aquilo de risco, na verdade. Concordo. Respostas curtas, excelente. Estamos na época do Twitter, tem que ser assim, né? Então, eu escolho outra pergunta sobre a formação do escritor, que nos vem da parte de uma pessoa anônima. Queria que vocês falassem sobre como é desenvolver projetos de literatura, como um romance, numa comunidade de escritores, como, por exemplo, o programa de Iowa ou outros workshops. Aliás, essa é uma pergunta perigosa, porque Ellie conheceu o marido em Iowa, no programa de escritores residentes. Então, como a verba era pública, eles tiveram que casar. E é muito perigoso essa coisa de workshop de escritor. Eu acho que, enfim, a comunidade é uma coisa muito interessante. As amizades, as relações tiveram, sem dúvida, um papel muito importante em quem eu sou como escritora. Eu acho que a criatividade exige diálogo. Eu acho que exige, enfim, se alimenta de diálogo, se nutre de diálogos. Tantas das minhas crenças são minhas crenças justamente porque eu comecei acreditando no oposto. E aí depois eu disse, olha só, alguém me disse, olha, você é uma idiota. E a gente acabou discutindo sobre o assunto e eu acabo aprendendo. Ficamos falando sobre um dia, uma semana e um mês e eu acabo me dando conta que a pessoa, na verdade, estava certa. Então eu acho que isso é uma coisa que uma comunidade de escritores pode dar a uma pessoa. Mas não precisa ser uma comunidade inteira, pode ser uma outra pessoa. Se você, por exemplo, tem uma pessoa na sua vida com quem você pode ter um diálogo, você pode testar as suas ideias com aquela pessoa, mostrar alguém para quem você vai mostrar o seu trabalho. E também ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mas ouvir de verdade. Eu acho que é o que basta. Eu discordo. Ou seja, é muito engraçado, porque vindo da indústria editorial francesa, não há workshops criativos. Isso não existe. Há pouquíssimos, mas não são bem vistos. Então, o conceito é ficar sozinho, não compartilhar ideias. E é muito interessante ouvir você falar isso, porque, para mim, eu realmente não compartilho ideias com ninguém, nenhuma comunidade, enquanto autor, pelo menos. E é a mesma coisa para todos os autores que eu conheço que vêm da indústria editorial francesa. É muito específico, porque tem que ser algo que você faz sozinho e que você não conversa sobre o assunto afora ao seu editor, talvez, só. Não temos agentes na França, então é muito diferente também. E é mais solitário, eu diria. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o Paulo me escreveu aqui, Zé, a mesa está um pouco fria, eu quero ver sangue. Então, e o sangue, eu acho que o coração bate mais rápido, por exemplo, quando você tem que enfrentar a tradução ou a falta de tradução das suas obras. Nos dois casos, nós temos 2 livros que estão sendo vastamente traduzidos. Hoje, durante o almoço, Ellie confessou, ela ficou vermelha, riu, mas acabou confessando, que a tradução francesa havia encontrado inconsistências e erros fatuais no original. Então, eu queria que, por um lado, você comentasse que descoberta embaraçosa foi essa, que agora você deve aos tradutores, à tradutora francesa. E para Joel, no seu caso, o seu livro, na verdade, é um romance americano. Como foi você ler a história que você escreveu em francês, situada nos Estados Unidos, em inglês? Modifica
você interfere, encontrou, digamos, você desenvolveu com a história uma outra relação a partir da tradução para a língua inglesa? So, the embarrassing moments. Oh, there are quite literally almost too many to name. São difíceis até de nomear, mas... Eu estou pensando, tentando pensar em coisas realmente embaraçosas. A minha tradutora francesa é uma pessoa maravilhosa, é uma excelente tradutora. Ela me enviava e-mails cheios de perguntas, como, por exemplo... Nessa página você tem alguém colocando uma jaqueta sem cor, e aí na página seguinte a pessoa está com um colete verde, perdão, sem gola, e aí depois alguém agarra ele pela gola. Então era esse tipo de inconsistência. E outros erros factuais, coisas que eu simplesmente errei. Por exemplo, o mar da Tasmânia, o mar entre a Nova Zelândia e a Austrália, eu me refiro a ele frequentemente nesse livro. E fui informada pela minha tradutora que ele não recebeu esse nome até 1890, não era chamado Mar da Tasmânia. Então tem esse tipo de coisa. Mas eu fico feliz com essas pequenas correções. Porque o livro é uma aventura. E eu acho que as pessoas não vão buscar escrever ficção para buscar fatos. As pessoas leem romances porque elas querem a verdade, que é uma coisa completamente diferente. Apoio 100%. Eu apoio 100% porque no meu livro também há muitos pequenos fatos que foram descobertos pelos tradutores. Não é o livro que é ambientado em ano tal, na Nova Zelândia ou Suíça, é sobre coisas que nem nos damos conta. Por exemplo, o Wi-Fi, onde só temos Wi-Fi há 5 anos atrás. Fica evidente, os celulares, como era a situação com os celulares há 10, 15 anos atrás. E fica muito confuso essas coisas que estão muito próximas. Não é só o trabalho na construção do livro. São pequenos fatos que são muito difíceis de verificar porque são tão óbvios. E, por exemplo, no meu, foi muito engraçado ler a tradução americana de Sam Taylor, porque foi um livro totalmente diferente, uma voz diferente. E foi muito interessante porque, por exemplo, eu estava mencionando Nola, da Costa Leste, e algumas pessoas diziam por que a Costa Leste não há pôr do sol na Costa Leste. Eu estava em Maine e via o pôr do sol. Há algo errado aí, porque na Costa Leste eu fiz uma espécie, tentei me descobrir que o lugar que eu frequentava em Maine é uma espécie de ilha virada para o oeste. Então, fica na Costa Leste, mas a ilha fica virada para o oeste. Então, pequenos detalhes que são muito óbvios. Ficou tão óbvio que você pode ver o pôr do sol na Costa Leste, porque as pessoas dizem que é no leste. Obviamente, ficou óbvio para mim depois. Ellen, muito obrigado. Joel, muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos vocês pela participação na mesa número 3 e a Paulo Werneck pelo convite para a moderação. Boa, Felipe. Autógrafos. Os autores vão... legal, foi bom. Foi bom.